Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou fundador do Recuperador CRM e nesse vídeo eu vou demonstrar um pouco das funcionalidades, da nossa ferramenta de gestão de cobranças voltadas para o departamento de cobrança de empresas tradicionais. Então, esse vídeo é direcionado caso você seja uma empresa que não é uma empresa de cobrança terceirizada. Por exemplo, você é uma escola, uma faculdade, uma financeira, uma administradora de condomínios, enfim, você é uma empresa que tem ali dentro da sua carteira de clientes uma base de inadimplentes e você tem um time interno que faz essa cobrança, tá? Além disso, você também pode utilizar o nosso sistema para controle da distribuição de parte dessa sua carteira de inadimplentes para empresas de cobrança terceirizadas. Então, você pode fazer a gestão de quais são os devedores que você encaminhou para cada uma das empresas de cobrança terceirizadas parceiras da sua empresa, tá bom? Então vamos começar aqui nessa tela inicial, que é a tela do dashboard do administrador. Então é a tela que aparece, assim que você entra no sistema com o login e senha do administrador, e esse login de administrador você cria na promoção de 30 dias grátis do sistema. O administrador ele é o super usuário, ele é aquele usuário então que tem todas as permissões e que é responsável por fazer a configuração, a parametrização inicial do sistema, bem como é por meio dele que você vai criar os demais acessos, por exemplo, de advogados, caso a sua empresa tenha um departamento jurídico interno ou que repasse determinadas demandas por um advogado terceirizado, parceiro da empresa, então você pode usar esse recurso. Inclusive, o módulo de advogados, ele tem vários recursos, desde o cadastro de uma reunião de conciliação, ele tem a possibilidade de você fazer o cadastro de ajuizamentos, controle de movimentos em ajuizamentos, tarefas para os advogados. Você pode também fazer o bloqueio de negociação a partir de um determinado tipo de movimento ali do ajuizamento. Imagina que teve, por exemplo, uma ação de busca e apreensão. E aí, então, você precisa parar a negociação com aquele devedor, não pode gerar um acordo, não pode emitir um boleto para ele, enquanto ele estiver naquela situação de busca e apreensão. Então, você consegue fazer esse tipo de tratamento por meio do recurso de bloqueios em ajuizamento. Tem a possibilidade de cadastro de anexos nesses ajuizamentos. Então, tem uma série de recursos para o time jurídico. Os consultores, que é outro perfil de acesso, é literalmente a equipe de cobrança. Então, é o pessoal ali do setor de cobranças da empresa, do contas a receber, do financeiro, que vai fazer o atendimento aos clientes inadimplentes. Então, agora a gente está falando da negociação, do fechamento do acordo, da segunda via, do registro das ocorrências, o que aconteceu ou não aconteceu naquela tentativa de contato. Também temos a figura do gestor, tá? Então aqui em User Perfil você consegue cadastrar gestores, que podem ser, por exemplo, os sócios da empresa, os gerentes, o controlador financeiro, enfim, pessoas que vão ter um acesso, bastante elevado, quase administrativo no sistema. Na tela inicial, nós também temos o acesso ao dashboard. Então, notem que nós temos aqui alguns indicadores, gráficos, alguns filtros aqui embaixo e várias abas. Cada aba é referente a um tipo de indicador, um tipo de gráfico. Por exemplo, a aba inicial é a aba de indicadores do dia, do mês. Já a segunda aba é a aba de acordos, tá? Feitos em um período ou para um credor específico. O credor é como se fosse a carteira, tá? Então, às vezes, a sua empresa pode ter apenas um único credor, que você vai então concentrar nesse credor todos os devedores e dívidas. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes a sua empresa é tem várias verticais e você queira armazenar os devedores e as dívidas para cada uma das verticais. Imagina, por exemplo, uma financeira. Então, o financiamento de veículos é uma carteira, o financiamento, sei lá, de terrenos é outra carteira, e assim por diante. Ou então, se você é, sei lá, uma operadora de
plano de saúde. Então, às vezes, você tem um determinado plano que é médico, hospitalar, outro que é de odonto. Então, você poderia separar isso em duas carteiras também. E assim por diante, tá? Então, a separação em credores diferentes por um departamento de cobrança é muito interessante para relatórios, né? Para você fazer determinados tipos de acompanhamento e filtragem do sistema. Então, o acordo, que eu acabei de entrar aqui, né, é para você poder literalmente analisar a performance desses acordos, dessas formalizações de negociação. Então, quando eu tenho um ou mais títulos e eu literalmente negocio eles, eu faço um acordo com aquele devedor. E esse acordo ele pode ter então algum desconto, ele pode ter um parcelamento, ele pode ter às vezes até uma cobrança de um valor a mais de honorários, por exemplo, caso previsto em contrato. Você pode ter um termo de acordo, né, um termo de confissão de dívida para o devedor assinar ali no momento que você faz aquele acordo. E, né, o mais importante, toda vez que a gente faz um acordo, ele gera parcelas, tá? E essas parcelas é que vão ser pagas pelo devedor para a quitação do acordo e, consequentemente, para a quitação dos títulos associados a esse acordo. Então, aqui nessa tela, nós temos aqui alguns indicadores e gráficos referentes a esse tipo de operação. Na aba seguinte, indicadores de negociações, aqui a gente está falando de follow-ups. Então, follow-up no sistema é a ocorrência, o histórico. Então, é aquilo que é anotado ali pelo consultor durante a negociação ou na tentativa de contato com aquele devedor. É muito importante que toda e qualquer tentativa de contato ou contato feito seja registrado no sistema, para que você tenha a possibilidade de acompanhar isso, né, de ter detalhes do que aconteceu ou não aconteceu para aquele devedor e também a possibilidade de gerar esses gráficos, esses indicadores, esses relatórios que você tem no sistema voltados para negociações. A aba Indicadores Gerais, ela traz então detalhes, né, de outros gráficos e outros indicadores que a gente não encaixou nas abas anteriores. Então também traz bastante informação aqui para vocês. E a última aba, ela é a aba de indicadores da nossa integração com o WhatsApp API, né? Da Meta, o WhatsApp Business Oficial. Então aqui ela traz alguns indicadores de consumo, de uso de dados, né? E eventualmente de integração com ChatGPT. Existem alguns vídeos aqui no canal, tá, específicos sobre essa integração, que é uma integração bastante ampla e bastante robusta. Mas, assim, em resumo, é uma forma que a gente tem de controlar tanto os disparos ativos de mensagens para utilizar a API oficial da Meta, para que você então tenha um número vinculado à própria conta da Meta para melhor controle, né, de qualidade dos disparos e até mesmo até um pouco de controle sobre o banimento, apesar que o revés disso aqui é que o custo é mais alto, né, dos disparos, e tem também a possibilidade do controle do recebimento das respostas dessas mensagens de WhatsApp oficial. Então, nós temos literalmente uma central de atendimento oficial da Meta e que controla, né, não só o recebimento de mensagens, mas de áudios, vídeos, imagens, documentos, tudo isso centralizado, tudo isso vinculado com o cadastro de cada um desses devedores, fazendo a relação pelo CPF do devedor ou CNPJ, né, se for B2B. E tem também gestão em cima dessas conversas, no sentido de você poder fazer a transferência de um atendimento de um consultor para outro, você pode associar uma pesquisa de satisfação no final, você pode ir literalmente encerrar o atendimento e registrar isso automaticamente como um follow-up para aquele devedor. Então é bastante robusto, tá? Essa parte de atendimento receptivo. Além disso, uma outra vertical, né, dessa integração seria a parte de automatização, para você então contar com uma URA de autoatendimento, aqueles botõezinhos ali que aparecem nas mensagens de WhatsApp para que o devedor rapidamente possa visualizar as dívidas que ele tem elegíveis à autonegociação,
clicar em alguma delas para ver a possibilidade de negociação, os parcelamentos disponíveis, eventuais descontos e já fechar um acordo por ali mesmo e sair com o boleto em mãos ou com o termo de acordo para ele fazer a assinatura. E também tem a possibilidade de integrar isso, né, essa autonegociação com o chat GPT, com a inteligência artificial generativa, para que você consiga, né, fazer toda essa interação por texto. Então o próprio devedor vai falar, oi, quais dívidas eu tenho com você? E aí o chat GPT vai trazer isso numa resposta textual. E aí então começa-se uma negociação, né, até que se chegue também em um acordo e com o boleto ali para ele pagar. Então, para quem, né, se interessar mais sobre isso, fica à vontade para entrar em contato com a gente aqui no suporte, no comercial, ou também visualizar os vídeos e a documentação oficial sobre essa integração dos nossos no canal do YouTube, né, e na nossa documentação. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre os menus da direita, tá? Então aqui na direita eu já citei alguns menus referentes aos perfis de acesso, e aqui é importante a gente sempre destacar que são os principais itens de menu do sistema, tá? Mas não são todos, dependendo da parametrização, pode aparecer ou pode não aparecer determinados itens de menu aqui. Queria destacar User Perfil, que é a tela onde a gente vai fazer a parametrização geral do sistema. Então é aqui onde a gente vai, por exemplo, ativar e desativar módulos, recursos, fazer algumas configurações de segurança, integrações com fornecedores externos, personalizações e assim por diante. Então, bem rapidinho, olha só, na aba personalização, nós temos os principais recursos de parâmetros do sistema, tá? Que são globais, ou seja, que valem para o sistema inteiro. Então é aqui onde você ativa e desativa esses recursos. Para cada recurso, sempre tem uma explicação embaixo, para você ver se faz ou não sentido, se vale a pena ou não ativar ou desativar esse tipo de recurso, tá? Esse recurso específico. Notem que a tela é bastante extensa, então tem muita possibilidade de parametrização, né, de customização. Além disso, eu gosto de destacar o portal de negociação, que é um recurso, né, que é base para aquela integração do WhatsApp Business oficial da Meta, tá? Então todo aquele recurso de autonegociação que gera, por exemplo, a tabela de parcelamentos disponíveis, descontos, que viabiliza o fechamento do acordo, que gera o termo de acordo e o link para pagamento, por exemplo, tudo isso é com base nas configurações do portal de negociação, que pode operar também de forma isolada, tá? Você pode ter um portal sem a necessidade de integração com o WhatsApp Business oficial. Então, o portal ele vai disponibilizar um link, né, que é o acesso a um site já personalizado ali com seu logotipo, com dados do seu negócio, com uma descrição que você vai colocar. E o devedor vai informar o CPF ou CNPJ dele para visualizar as dívidas elegíveis a essa autonegociação. E com isso ele vai poder selecionar uma dívida ou várias dívidas para fazer a seleção ali do parcelamento disponível, né, caso configurado, para cada parcelamento um eventual desconto ali em juros, multa, correção monetária, né, também se fizer sentido para você, e ele vai então, ao salvar esse acordo, ele vai poder ter acesso ao link de pagamento e também, né, se tiver um termo de acordo, o link do termo de acordo para ele fazer a assinatura. Então, o portal de negociação serve para isso, auto-negociação, né, autosserviço. Temos também integrações com fornecedores externos, tá? Então, a gente trabalha, por exemplo, com SMS, com essas 3 empresas, então qualquer uma delas você pode contratar e fazer o vínculo aqui com o sistema, para que todos os SMS disparados saiam pela conta que você contratou, né? Pelo fornecedor que você contratou. Temos também integração com o Serasa para fazer a negativação e também a remoção automática de negativação, caso ele tenha feito o pagamento de uma parcela de acordo. Temos integração com assinatura digital para aqueles termos de acordo que eu já citei. Temos também integração com enriquecimento de dados para fazer a localização de telefones, e-mails, endereços de um CPF ou CNPJ ou de uma lista inteira.
Temos integração com o WhatsApp, tá? Eu já citei a integração oficial, mas nós temos também integração manual e integração não oficial. Então, a integração não oficial, ela serve justamente para redução de custos, né, com os disparos ativos. Na API oficial, lembra que o custo da mensagem, né, é pago direto para a Meta e infelizmente não é tão barato, né? Então fica na casa aqui de quase 7 centavos de dólar, né, mais os tributos. Então, numa API não oficial, você vai conseguir usar o seu próprio celular ali para usar um robô que vai fazer esse disparo automaticamente para você. Então é como se ele estivesse ali acelerando a digitação no seu celular e, consequentemente, ele viabiliza esses disparos, né, em larga escala. Por isso que é chamado de API não oficial, porque ele faz esse robozinho ali para você. E esse robozinho ele pode ser associado a vários momentos, né, de disparo dentro do sistema, incluindo notificações automáticas, régua de cobrança, mala direta. Então você consegue ter essa automação desse disparo de WhatsApp. Mas lembra, né, que isso aqui é a automação do disparo, não é a automação do recebimento, não é uma central de atendimento não oficial. Porque isso aqui, né, por ser não oficial, ele é muito suscetível à perda de informação, né, perda de dados, de conversas, enfim, não é algo, né, 100% confiável. Então, mas pelo menos para o disparo ativo ele ajuda bastante. Já a integração com o WhatsApp manual, ela visa você poder, por exemplo, criar modelos de mensagens utilizando variáveis para trocar automaticamente por dados do devedor, da dívida, do credor, etc. E quando você clicar no telefone de um determinado devedor dentro do sistema, essa integração vai abrir o web WhatsApp do seu computador ou o aplicativo WhatsApp do seu computador, já criando uma nova conversa e dando um Ctrl+C, Ctrl+V nessa mensagem para a área de transferência, para que você então aperte ali o Enter para confirmar o disparo daquela mensagem. Então é um simplificador, né? Um atalho. Para empresas que trabalham com ligações por voz, a gente tem integração então com algumas discadores automáticos. Um deles é a Calix, para fazer aquele robô de ligação automática, né? Então você vai subir para o seu discador automático uma lista ali com vários telefones, CPFs, e toda vez que algum cliente atender a ligação, esse robô vai automaticamente redirecionar essa ligação para um consultor que estiver disponível, e esse consultor que receber a ligação vai ter na tela dele uma nova aba, né, sendo aberta automaticamente, já posicionando no CPF ou no CNPJ daquele devedor, daquele cliente que atendeu a ligação. Então é um facilitador também, aumenta bastante a quantidade de contatos que você pode fazer por voz. Também temos integração com meios de pagamento automático, para você poder gerar boletos, aceitar cartão, Pix, né? Então, se isso fizer sentido para sua operação, lembra que você pode integrar tanto com Asas quanto com a Zup. Então, são dois meios de pagamento aqui bastante robustos que funcionam integrados ao recuperador. Existe a possibilidade também de customização do sistema. Você pode trocar os logotipos do sistema, tá, pelos logotipos da sua empresa, e a gente até fornece, né, um serviço de customização de domínio. Então isso aqui é muito importante em algumas corporações, principalmente as maiores, quando você quer ter literalmente os links do sistema personalizados com o seu domínio. Então imagina que você é uma financeira e você não gostaria que seus devedores recebessem links, por exemplo, link da fatura, para ele poder gerar os boletos dele, como app.recuperador.com.br. Talvez isso não passe, né, credibilidade e segurança para o seu devedor final. Então, para isso faz sentido, né, personalizar esse app.recuperador pelo seu domínio, sei lá, cobrança.minhaempresa.com.br. Certamente ficaria melhor. Então, lembrem-se que é possível fazer isso também. Bom, fechamos aqui essa parte do perfil do administrador. Vamos falar um pouquinho de credores. Tá? Então, eu já falei no início que credor é aquela vertical de negócio da sua empresa, né, que é onde você vai cadastrar e centralizar devedores e dívidas. Então,
cadastra o credor e logo na sequência use as importações para fazer a alimentação automática desse credor, né, com novos devedores e com novas dívidas. Então, essa alimentação, né, automática, assim que eu digo, é em lote, né? Perdão, acho que é mais claro isso, né? Então, importação de devedores, importação de dívidas. Você sobe uma planilha com devedores, sobe uma planilha com dívidas para alimentar então o sistema automaticamente com esses devedores e com essas dívidas. O devedor está dentro do sistema, pensando assim no cadastro, ele é literalmente a ficha cadastral dos seus clientes inadimplentes. Então pensa que uma ficha cadastral é como um nome, um CPF, data de nascimento, telefones, e-mails, endereço, enfim, né, dados cadastrais desses clientes. E as dívidas são literalmente os títulos devidos. Então aqui a gente está falando de CPF, data de vencimento, valor, descrição, código de contrato, observações e assim por diante. Então dados sobre esses títulos, tá? Os importadores, eles são basicamente, né, muito parecidos. Então quando você entrar em um deles, entrei aqui no importador de devedores, de clientes, eu tenho o layout. Então esse layout ele é padrão, ele é fixo, então você precisa preencher exatamente seguindo, né, o mesmo layout. A gente não pode, por exemplo, criar novas colunas ou deletar colunas, senão a importação falha. Uma dica é o help da tela. Então você, né, na hora de preencher a planilha, pode ter dúvidas. Então você consegue consultar rapidamente o help para ver o formato esperado de cada coluna, se ela é obrigatória ou se ela não é obrigatória. Você consegue saber o tamanho máximo de cada coluna e assim por diante. E no final tem também algumas parametrizações e um vídeo para você se aprofundar nesse importador específico, tá? Então, bem simplesinho, preenche a planilha, coloca ela aqui, né? Seleciona ela aqui, coloca seu e-mail para você receber o resultado da importação e salva. Com isso, o sistema então vai carregar essa planilha com essas fichas de devedores. Faz a mesma coisa para dívidas e você já está apto a começar a utilizar o sistema. Ainda aqui no credor, eu queria destacar que a gente pode, né, fazer essa alimentação de devedores e dívidas também manualmente, claro, né, você pode cadastrar ali individualmente cada devedor e suas dívidas, e você também pode utilizar as APIs de importação do sistema. Então, para quem não sabe o que é uma API, né, é literalmente uma forma de comunicação, de integração entre dois sistemas diferentes. Então, o recuperador tem as APIs, temos várias APIs disponíveis, incluindo as APIs de importação de devedores, de importação de dívidas, para que você então consiga fazer uma busca no seu sistema, tá, para localizar esses devedores, essas dívidas, e automaticamente chamar essas APIs para incluir esses dados no recuperador CRM, dispensando então a necessidade de planilhas. Então é importante vocês saberem que isso existe, e se você tiver, né, uma equipe de TI ou às vezes uma empresa parceira que presta serviço de tecnologia para vocês, vocês podem fazer um projeto de integração, tá, do seu sistema com o recuperador para usufruir dessas automatizações. No nível do credor também, eu só queria destacar que existem vários parâmetros para vocês configurarem o sistema e deixarem o sistema mais próximo da regra de negócio de vocês. Boa parte desses parâmetros ficam aqui em parâmetros globais. Então aqui você vai definir, por exemplo, desde percentual de juros, multa, correção monetária, regras de negociação do tipo desconto máximo permitido, parcelamento máximo permitido, até opções de segurança, de módulos, de integrações. Então a tela é bastante extensa e tem muita possibilidade de customização. Olha só, até demora para chegar aqui no final da tela. Outra coisa que eu queria destacar é o termo de acordo. Então, algumas operações, elas exigem, né, que toda vez que é feita essa renegociação com o devedor precisa assinar o termo de acordo, o termo de confissão de dívida, para que, né, caso ele não cumpra aquele acordo, você tenha a condição de acionar ele na justiça e, eventualmente, executar isso mais facilmente. Então, esse termo de acordo, ele é definido aqui no botão modelo de termo de acordo. Então coloca aqui, né, seu contrato, usa as variáveis para trocar
por automaticamente dados dos devedores, das dívidas, do acordo, do credor, etc. E aí toda vez que você salvar um acordo, o sistema automaticamente vai gerar esse termo de acordo. E aí você vai poder imprimir ele, coletar fisicamente a assinatura do devedor e anexar isso no sistema, ou usar as integrações com assinatura digital para solicitar a assinatura digital do devedor. Ou simplesmente exibir isso aqui no link da fatura para que o devedor tenha ciência, né, pelo menos, das condições daquele acordo e das consequências caso ele não cumpra aquele acordo. Então, com isso, a gente fecha, né, essa parte de credores. Vamos falar um pouquinho de devedores. Então, aqui em cadastro, os devedores, eu tenho o botão azul para cadastrar manualmente um devedor e eu posso partir também do pressuposto que você já alimentou o seu sistema com a base de devedores e dívidas. Então, nesse momento, você consegue fazer uma busca pelo CPF, pelo nome do devedor, por exemplo, para localizar ele e entrar na tela de negociação, tá? Então, vou pesquisar aqui um devedor de testes e vou clicar no ícone NEG, que é a tela de negociação, que é a principal tela do sistema. Essa tela, então, ela vai ser utilizada, né, principalmente pelos consultores que vão fazer ali as tentativas de contato ou vão fazer os atendimentos, né, receptivos, quando o próprio devedor entra em contato, manda uma mensagem, liga, etc. Então essa é a tela que a gente vai utilizar para isso. Notem que na parte superior da tela nós já temos detalhes de quem é o cliente, para qual carteira ele está devendo, a quantidade de títulos que ele tem aberto, o valor já corrigido com juros, multa, correção monetária e a soma do valor do principal, tá? Que é o valor original dessas dívidas. Aqui também tem a lista de telefones com aquela opção de clique, para você clicar num telefone e conversar com ele pelo WhatsApp, né, integração manual, ou clicar no telefonezinho para você ligar pelo aplicativo padrão de descagem do seu computador, ali um VoIP ou uma integração com, por exemplo, um telefone Android, coisa desse sentido. Então são facilitadores. E aqui na parte de baixo, olha só, tem até um destaque aqui, que é a cobrança terceirizada. Então, para esse devedor específico, né, eu tinha feito um teste de literalmente registrar ele como sendo terceirizado. É como se eu literalmente tivesse enviado esse devedor para uma empresa de cobrança terceirizada. Então aqui é um destaque me avisando que esse devedor ele está, né, sob custódia da empresa de cobrança de testes. Então também tem esse recurso para você fazer o envio, né, de parte da sua carteira ou da totalidade da sua carteira para uma ou mais empresas de cobrança terceirizada e acompanhar isso também no sistema. Aqui nessa tela também tem a parte inferior da tela que demonstra para a gente a lista de todos os follow-ups registrados anteriormente. Lembrando que o follow-up é aquele, digamos assim, é aquela ocorrência, aquele histórico de negociação que é registrado manualmente pelos consultores, advogados, gestores ou também automaticamente por ações do sistema, seja ela uma ação de um novo acordo, seja uma régua de cobrança, uma notificação automática e assim por diante. Então, olha só, no dia 3/7 foi registrado que tentei 3 vezes sem sucesso. Então, foi feito ali por um administrador e ele rotulou isso como caixa postal, que é o evento associado a esse follow-up. Então, isso aqui é insumo também para a gente fazer aqueles indicadores, gráficos, relatórios de negociação. Então, quando, né, você tem bons registros de follow-ups, você entra nessa tela, você lê ali 4 ou 5 follow-ups, você já tem uma noção em que pé que está aquele cliente, né? O que já foi feito, o que já foi tentado e o que aquele cliente respondeu. Então, isso ajuda muito nos atendimentos. Durante o atendimento, às vezes o devedor vai falar, ok, né, 2 dívidas aí com vocês em aberto, mas do que se trata? Eu esqueci, não lembro. Então clica aqui em dívidas para você pegar detalhes que foram cadastrados para cada uma dessas dívidas. Então aqui você sabe, olha, a data de vencimento, a descrição, né, o nome daquele título, o valor original, o valor já corrigido,
dados como um código de contrato cadastrado, unidade, competência, observações, enfim, você preencheu isso lá no importador, no cadastro da dívida, então você rapidamente consegue usar essas informações para explicar para o devedor, né, o que ele deve, né, do que se trata cada um daqueles títulos. Às vezes, durante a conversa, o devedor fala: olha, eu entendo, né, eu reconheço essa dívida, mas no momento eu queria bater um papo com a minha esposa, com o meu advogado, enfim, né, eu quero pensar melhor. Você consegue me encaminhar isso, né, para eu estudar? Então, para isso serve o demonstrativo de débitos. Use o demonstrativo de débitos para gerar uma versão, né, de fácil compartilhamento. Você consegue rapidamente gerar aqui um PDF e encaminhar para ele, né, ou usar o botão de encaminhar por e-mail para demonstrar, né, quais são esses títulos, os valores, a memória de cálculo aqui embaixo e a personalização do logotipo com o logotipo da sua empresa. Também, né, durante esse atendimento, ou pelo menos na tentativa, né, caso você não tenha conseguido contato com ele, nunca esqueça de registrar o follow-up. Então, adicionar follow-up, seleciona o evento, né, que é o código, o rótulo dessa comunicação ou dessa tentativa. O próprio administrador ou gestores podem adicionar os eventos aqui por meio desse link, né, azul, e você também digita a mensagem, né, o conteúdo do que aconteceu ou não aconteceu naquela conversa. Salva para confirmar. Eu vou sair sem salvar e agora você pode, né, em alguns casos, o devedor fala: olha, o que você pode fazer para mim então? Né? Tenho essas duas dívidas, quero negociar, o que você pode fazer para mim? Então clica em adicionar acordo para fazer essa matemática. E aí, quando você entra no adicionar acordo, o sistema automaticamente faz o cálculo do pagamento à vista hoje. Então ele vai pegar essas duas dívidas, vai fazer o cálculo do que é juros, multa, correção monetária, e se a sua operação, né, viabilizar uma cobrança de honorários, né, de tantos por cento a mais em formato de honorários de cobrança, por exemplo, extrajudicial, você também pode parametrizar isso no sistema. Vou zerar isso porque nem toda empresa, né, tem essa previsão, né, de uma tarifa de cobrança extrajudicial, mas é só para vocês saberem que isso é possível de configurar também. Então, ficou 1.753 com juros, multa e correção monetária. E aí o devedor fala: poxa, mas hoje já é dia 28, né? Tem como colocar pelo menos o vencimento inicial para a semana que vem? Então, se a sua regra de negócio permitir, altera a data do vencimento para, sei lá, sexta-feira que vem, dia 5, tá? Então o sistema vai recalcular o acordo, vai recalcular juros, multa, correção monetária, e aí eu posso remover, né, novamente esses honorários e continuar a negociação. Então, olha, agora vai ficar 1.757,19. E aí o devedor fala: poxa, mas à vista eu não tenho condição, né? Tem como parcelar isso em 3 vezes? Então, se a sua regra de negócio permitir, parcelas 3. E aí, então, vai ficar 3 de 585,73. E aí o devedor fala: poxa, mas você está me cobrando mais de R$ 150 aí de juros e multa, né? Tem como dar um descontinho nisso? Se a sua regra de negócio permitir, desconto, sei lá, 50%. Então agora caiu para 1.641,40. E aí então o devedor fala: ok, para mim está legal. Aí você clica em salvar para confirmar. Caso contrário, você clica em cancelar tentativa de acordo, ou até melhor, cancelar e salvar resumo como follow-up, para que você tenha rapidamente essa informação aqui gravada no follow-up, para saber, né, que você já ofereceu isso aqui para ele e ele mesmo assim recusou. Quando eu falo, né, de sua regra de negócio permite, só lembrando que tudo isso aqui é parâmetro lá do credor. Então você define desconto máximo em juros, parcelamento máximo, quantidade máxima de dias para o primeiro vencimento, se é obrigatório ou não cobrar uma entrada e assim por diante. Se pode ou não dar desconto no valor original das dívidas, né, que é o principal. Então tudo isso é parametrizado. Vou salvar para a gente poder discutir, né, um pouco como que ficou esse acordo.
Então fiz esse acordo e eu esqueci aqui, né, que ele incidiu uma taxa, tá? Que é como se fosse uma comissão de cobrança terceirizada, que não faz sentido para uma cobrança, né, de um departamento de cobrança, tá? Mas isso aqui a gente pode relevar lá no, no relatório financeiro, tá? E além desse parâmetro, né, que incidiu aqui, no meu caso até incorretamente nessa demonstração, mas incidiram outros parâmetros também que foram aplicados a esse acordo, bem como tudo que a gente digitou lá no formulário também ficou registrado aqui, tá? E o mais importante, ele gerou o link de pagamento e também algumas opções aqui embaixo para a gente discutir. Então, olha só, o link para pagamento é a tela da fatura. Então, é a tela onde o devedor vai conseguir acessar para ver detalhes desse acordo. Então, aqui dados, né, da empresa, do credor, logotipo. Para cada parcela, o seu respectivo vencimento, valor, situação e o botão de pagar agora, para ele ir para a tela do meio de pagamento, né, para gerar literalmente o boleto, ou o QR Code, ou informar os dados para pagamento via cartão. E aqui embaixo eu parametrizei para exibir o termo de acordo, tá? Caso seja sua necessidade, é importante saber que existe esse recurso. Também aqui na parte inferior da tela, nós temos algumas opções referentes ao termo de acordo, para gerar a versão para impressão, ou anexar o termo assinado digital, ou solicitar a assinatura digital daquele devedor. Também tem o botão parcelas, que permite com que a gente faça algumas manutenções, tá, na parcela. Então, às vezes, você fez esse acordo, mas você precisa alterar a data de um vencimento. Então, clica aqui no alterar. Ou às vezes você precisa do link da segunda via, né, da fatura. Então pega por aqui. Se você não estivesse usando o meio de pagamento automático, você poderia anexar manualmente um boleto, tá? Para essa parcela. Inclusive, isso aqui pode ser feito também via API. Então, muitos departamentos de cobrança preferem gerar esses boletos lá no ERP e fazer um comando de anexar esse boleto para o acordo feito. Tá? Então é possível fazer essa integração também via API. E pode também cancelar um boleto, tá? Usando a limpeza da transação, ou você também pode fazer a baixa de um pagamento ou estorno de um pagamento usando esse ícone de ação. Tá? Então, como essa parcela está como não paga, eu posso fazer a baixa dela. Então, clicando aqui, eu tenho a possibilidade de marcar ela como paga, selecionar a forma de pagamento ou comprovante. Então isso aqui é muito útil caso você não tenha uma integração com o meio de pagamento automático ou com uma baixa automática via API. Então com isso eu registrei o pagamento e agora eu aproveito, né, a oportunidade para mostrar o relatório financeiro. Então em financeiro, relatório financeiro, eu tenho a lista de todos os pagamentos feitos em um período. Então ele vai fazer a relação, olha, o devedor 999, referente ao contrato 12345 negociado nesse acordo, fez um pagamento no dia 28/8, referente ao valor de 500, ou melhor, né, no valor de 547,13 e né, infelizmente aqui na demonstração eu deixei configurado uma taxa administrativa, que é como se fosse uma comissão, né, pela recuperação do crédito de 19%, e ele gerou um valor líquido então de 443, que ele pegou o valor pago menos a comissão e gerou esse valor líquido aqui, que seria teoricamente o valor que compete ali à empresa, ao credor. Também ele gerou, né, uma taxa financeira de R$0. Então essa taxa financeira ela é interessante quando você tem, por exemplo, um meio de pagamento automático. O custo do boleto, o custo da transação do Pix ou do cartão de crédito, ele é refletido aqui e você tem um valor líquido, então descontando essa taxa financeira. Tá? Bom, falamos então um pouquinho sobre a visão, né, da negociação, do acordo. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre consultores, tá? Então, consultores é literalmente a sua equipe de cobrança, é o time ali do financeiro que vai ficar responsável por esses acionamentos, né, desses devedores, desses clientes inadimplentes. Então, todo consultor precisa ser cadastrado e você vai cadastrar um login e senha para cada um deles.
para acesso ao sistema, para acesso à área do consultor, que é uma área bem mais restrita do que a do administrador, né, por questões de segurança, e é muito focada naquela tela de negociação. Então você vai ter recursos para posicionar o consultor automaticamente na tela do devedor que ele precisa cobrar. E naquela tela de negociação ele vai registrar o follow-up, vai analisar as dívidas, vai fazer o acordo e vai eventualmente trabalhar ali com aquelas opções como, por exemplo, o demonstrativo de débitos, tá? O consultor, ele necessariamente precisa fazer parte de um grupo, que é como se fosse uma equipe, um time. E esse grupo ele vai ser parametrizado com opções de segurança, de meta, de, por exemplo, comissão e o mais importante, ele vai ser parametrizado com uma fila de cobrança, que é o conjunto das listas. Uma lista é nada mais do que filtros na sua base de devedores e dívidas. Então, normalmente, né, quando você vai fazer uma estratégia de um determinado consultor ou de um grupo, você vai fazer uma estratégia, às vezes, com base no tempo de atraso, né, daqueles devedores. Então, um determinado grupo aqui, minha equipe A, vai trabalhar de 0 a 30 dias de atraso, minha equipe B, de 31 a 180, e minha equipe C, por exemplo, de 181 até o infinito. Então, seria, por exemplo, uma estratégia, né, para 3 grupos. Não tem problema. Você pode fazer outros filtros também, tá? Como filtro por faixa de valores, filtro por cidade, estado, tipo de dívida, por um credor específico e assim por diante. Então, são vários os filtros que você pode aplicar. Inclusive, também é possível fazer ordenação, ou seja, é possível priorizar determinados tipos de dívida de devedor. Então, imagina que na sua lista você vai colocar uma priorização por valor decrescente, então dos valores mais altos para os valores mais baixos, tá? Então, esse é o conceito de lista. E aí, com esse login de consultor, o consultor pode acessar o sistema para fazer ali as atividades de cobrança, tá? Então, vou abrir aqui o Edge do meu computador para mostrar a área do consultor. Então, notem que é uma visão já bem mais, digamos assim, mais simplificada, né, com relação à do administrador. Nós temos aqui um dashboard que pode ser parametrizado para ser exibido ou não, bem como você pode esconder algumas colunas parametrizando o grupo de consultores. E nós temos 2 botões aqui muito importantes, que é o iniciar cobranças, para ele então rodar a fila de cobrança e posicionar automaticamente no próximo devedor que ainda não foi cobrado por ninguém daquele grupo, ou o pesquisar cliente, que serve para você proativamente, né, entrar e buscar ali um devedor para fazer o atendimento dele ou para fazer ali uma ação de cobrança para ele. Tá? E se você estivesse trabalhando com o discador automático, as abas, né, iam ser abertas aqui automaticamente sempre que ele receber uma ligação. Então, poxa, o discador completou uma ligação, transferiu para ele e vai falar com o CPF do 999. Então, na hora que ele atender a ligação, automaticamente o sistema vai receber o comando do discador para abrir uma nova aba no navegador, já posicionando na tela de negociação daquele CPF, que no caso é o 999. Então vou clicar aqui no pesquisar cliente, tá? Só para mostrar para vocês que a tela de negociação é basicamente a mesma tela que a gente estava no administrador. Então vou clicar aqui, ó, negociação, e pronto, ó, acessei a tela daquele devedor de testes com as mesmas opções, ó, de visualizar os follow-ups, visualizar as dívidas, criar um follow-up, né? Fazer um acordo, ver o demonstrativo de débitos. Então tudo isso aqui se aplica ao consultor, tá? Então, bem simples, né, essa visão do consultor. E eu acessei ali a ficha daquele devedor, eu percebi que eu tinha feito aquele acordo, mas eu não cancelei o acordo, né? Vocês viram que a hora que eu acessei ali o 999, ele estava sem dívidas. Isso acontece porque ele tem um acordo em andamento, né? Inclusive eu até baixei uma parcela dele. Então olha só, o devedor 999 tem 0 dívidas em aberto e aqui em parcelas, olha só, ele tem mais 2 parcelas ainda para pagar. Então eu, como administrador, eu posso desfazer isso. Então eu posso entrar aqui no acordo dele, pegar aquela parcela que eu fiz a baixa e agora eu posso estornar ela, tá? Além disso, eu posso entrar aqui no acordo e fazer o cancelamento do acordo.
dizendo que foi uma demonstração. Com isso, eu libero essas duas dívidas para um novo acordo, né? E se eu tivesse agora lá com o login do consultor e entrasse na ficha daquele devedor, agora eu poderia voltar a negociar com ele que as dívidas estão liberadas. Ó. Além disso, né, é importante a gente citar questões de segurança. Então, toda vez que eu cancelo um acordo, o sistema ele gera um registro, né, de acordo cancelado, data de cancelamento, responsável pelo cancelamento, por questões de segurança. E também, né, pelas mesmas questões de segurança, não é possível alterar um acordo. Então, fiz o acordo, quero fazer uma alteração dele. Não dá. Então, você cancela e faz o acordo da forma correta. Bom, com isso a gente fecha essa parte, então, né, uma explicação bem resumida de consultores. Vamos falar um pouquinho agora de comunicação automática. Então, o sistema, né, tem um apoio para comunicação, que é as notificações automáticas, régua de cobrança e mala direta. A grande diferença entre elas é que a mala direta ela é pontual. Então, na mala direta, você vai criar ali um conteúdo que você quer distribuir para os seus devedores. Então você vai colocar ali, por exemplo, título do e-mail, corpo do e-mail, corpo do SMS, corpo do WhatsApp, enfim, de acordo com as integrações que você tem, né, dos meios de comunicação disponíveis, vai selecionar quem são os destinatários, por exemplo, todos os devedores de um credor, ou apenas os devedores filtrados por uma lista, tá? Então você pode fazer essa seleção e vai clicar no botão enviar. Então, naquele momento, tá, vai ser feito efetivamente o disparo. Então ele não vai ficar programado, ele não é recorrente. Se amanhã ou depois você quiser fazer uma nova mala direta ou até mesmo repetir uma mala direta anteriormente enviada, você cria uma nova, né, ou usa o clonar ali para ganhar tempo de digitação. Mas o importante é que você vai ter que clicar no botão enviar novamente para que aquele disparo seja feito naquele momento. Já as notificações automáticas e a régua de cobrança, não. Notificação automática e régua de cobrança é recorrente. Então você vai fazer também o trabalho de elaborar esse texto, né, essa mensagem, essa comunicação, vai selecionar as condições e vai selecionar um meio de comunicação que você quer que ele seja disparado. E pronto. Você vai salvar isso. Todo dia de manhã, o sistema vai varrer seu banco de dados, procurando por devedores que se encaixem naquela condição e vai fazer o disparo daquela mensagem para aqueles devedores, tá? Tudo automaticamente e recorrente. Então, se amanhã ou depois você não quiser mais que essa notificação seja disparada, você vai lá e inativa ela, tá? Então vamos só entrar aqui na tela para vocês verem um pouquinho de detalhes, tá? Sobre, por exemplo, notificação automática. Então o primeiro passo é criar o texto, que é literalmente a comunicação que você vai enviar para os seus devedores. Então vem aqui em textos, clica em adicionar e faz o preenchimento dos campos. Então se você vai trabalhar com e-mail, preenche, né, o título e o corpo do e-mail. Se você vai trabalhar com SMS, preenche o SMS. Se você vai trabalhar com API não oficial de WhatsApp, define aqui o texto do WhatsApp. Se você for trabalhar com a API oficial do WhatsApp, seleciona o template que você conseguiu aprovação na meta para disparo. Lembrando que a meta não permite com que você dispare ativamente uma mensagem qualquer para alguém, né? Você precisa aprovar ela na meta primeiro. Isso é chamado de template. E notem também as variáveis aqui do lado, tá? Para você trocar por dados automáticos do nome do devedor, CPF dele, data de vencimento e assim por diante, tá? Criado esse texto, você vai na notificação e ativa ela. Então, digamos que eu vou vir aqui, adicionar, e vou selecionar o tipo de notificação, o tipo de condição que eu quero. Nesse caso aqui, digamos que seja a parcela de acordo que vai vencer nos próximos X dias, e esse X vai ser 5. Tá? Então eu quero falar com todos os devedores cuja parcela de acordo vai vencer daqui 5 dias. E eu quero mandar esse texto aqui para ele, digamos que, sei lá, seja esse aqui. Seu vencimento é hoje, tá? Não é condizente, né, com o tipo de texto aqui que eu criei, mas só para vocês entenderem, né, o que é a seleção do texto. E depois o formato. Tá? Então, digamos que vai ser apenas via e-mail, tá? Ou então apenas via API de WhatsApp não oficial, né? Que é o Messenger. Então, daria para selecionar isso e, por fim, salvar, tá? E aí, então, pronto, já está configurado.
Todo dia de manhã o sistema vai varrer seu banco de dados, procurando por devedores cuja parcela de acordo vence em 5 dias, vai mandar o conteúdo dessa mensagem aqui, que seu vencimento é hoje, ponto de exclamação, via Wassenger, tá? E aí, então, você vai ter isso funcionando. Vamos entrar aqui nesse texto para ver o que é isso, tá? Então, vamos vir aqui em textos, seu vencimento é hoje, alterar. Então, foi feito, olha só, olá, tudo bem? Gostaria de avisar que seu título vence hoje, né? Então já não é, né, um texto legal para uma parcela de acordo, né? Você deveria falar que gostaria de avisar que a parcela do seu acordo vai vencer em breve, no valor de tantos reais, né, na data tal. Então já seria melhor. E você poderia inclusive usar uma variável que é essa daqui, ó, link da fatura, para ele poder receber aquele link para ele gerar o boleto, né, visualizar ali as demais parcelas futuras para ele poder se organizar melhor. Então notem, né, que a elaboração de boas mensagens ajuda bastante na eficiência, na recuperação desse crédito. Então, deixa eu só deletar aqui e pronto. Então já limpei aqui a minha base de dados. A mesma ideia vale para a régua de cobrança, tá? A diferença é que a régua de cobrança agora a gente está falando de uma comunicação voltada especialmente para quem não tem acordo. Então, para quem não tem dívida ainda negociada. Então, ele vai fazer uma escadinha de comunicação de tantos em tantos dias após a entrada dessa dívida no sistema, e aí você vai poder, digamos assim, aumentar o tom da conversa conforme vão passando os dias. Então, na primeira mensagem, você faz, sei lá, um lembrete, né? Que a partir de agora o título dele está com o setor de cobrança, que a gente espera um retorno quanto antes. 3 dias depois, digamos, que você faz, né, uma mensagem dizendo, ó, tentamos contato com você há alguns dias, ainda não tivemos retorno, sua dívida ainda permanece sem acordo, né? Então esperamos que você entre em contato quanto antes. E aí vai subir no tom. Aí depois, né, com 5 dias, fala dos benefícios de ter crédito com a empresa. 10 dias depois, os benefícios de ter um nome limpo. 15 dias depois, os benefícios de não ter um protesto no cartório. E 30 dias depois, eventualmente, cita que o título dele pode ser encaminhado para o departamento jurídico da empresa para tomada de providências. Então, assim, você vai criando esses textos, vinculando, né, a meios de comunicação que podem ser diferentes de tantos em tantos dias e deixa sua régua rodando, tá? Tudo isso automaticamente. Todos os disparos ficam registrados aqui nos logs, que é o relatório de disparos do dia. Você pode fazer filtros por vários períodos e também fica registrado no devedor, no follow-up do devedor. Então essa é uma breve explicação, tá, das notificações automáticas. Aqui no canal a gente tem vídeos, tá, só sobre notificações automáticas, régua de cobrança, mala direta, que é um módulo de comunicações para você poder se aprofundar. E na documentação também tem bastante informação sobre isso. Queria falar um pouquinho agora de financeiro, tá? Mais especificamente de relatórios, gráficos e dashboards. Então, dentro de financeiro, nós temos esses itens de menu: relatório financeiro e negociações, que é onde a gente tem a maior parte dos relatórios, tá? Então, relatório financeiro a gente já explicou no início, foi quando eu fiz aquela baixa daquela parcela de acordo e ela foi exibida aqui, tá? Além disso, existe esse botão agrupar por consultores, que ele é muito importante para você acompanhar o desempenho financeiro de cada consultor da sua operação, do seu time. Então você consegue saber o ranking deles, né, por valores aprovados, você pode saber o ticket médio de cada um, você pode saber a quantidade de parcelas aprovadas por cada consultor. Então, isso aqui dá base para você também, né, fazer aquele cálculo de meta, de comissão que você define no grupo de consultores. Então é um relatório muito importante, né, caso você tenha essa necessidade, né, de fazer essa comissão e esse incentivo de metas dos consultores. Outro relatório muito importante, né, especialmente para um departamento de cobranças, é o índice de recuperação de dívidas, para você saber então como está a sua performance por faixas de atraso. Então, de 0 a 30 dias, de 31 a 90, de 90 a 180, etc., para você saber como que está
cada uma dessas faixas, tá? Então, a minha faixa inicial está com 95% de performance, né, de índice de recuperação. Já a faixa seguinte, de 31 a 60 dias, já está com uma performance inferior, de 60 e poucos por cento. Então, você pode, né, analisar detalhes disso para ver quem são os devedores e quais são as dívidas envolvidas, bem como fazer ali uma orientação para sua equipe, fazer às vezes um ajuste nas listas para focar em determinadas faixas e conseguir melhorar esses índices. Aqui em Financeiro Negociações, só de entrar nessa tela nós já temos a lista de follow-ups do período. Então essa tela vai mostrar para a gente, né, todos os follow-ups registrados em um período, com filtros pelo credor, pelo tipo de evento cadastrado, por um devedor, um consultor, advogado. Então essa tela é muito usada para análise qualitativa. Você entra nessa tela, lê o conteúdo das mensagens registradas e tira conclusões, né? Do tipo, será que meus consultores estão respeitando os scripts? Será que eles estão caprichando aqui nas mensagens? Será que está sendo descritiva o suficiente? Análise também dos eventos. Então, tudo isso você consegue ver, né, de tempos em tempos, fazendo essa análise manual. E ela também te dá um indicador, né, digamos assim, quantitativo também, que ele mostra o total de registros no período. Então, você tem uma ideia de volume. Falando em volume, você tem o gráfico por acordos, que analisa o volume de follow-ups por dia versus o volume de acordos no mesmo dia. E aí você tem uma ideia mais ou menos de quantos follow-ups você tem que fazer para chegar num acordo. E isso ajuda também no dimensionamento do time. O gráfico por eventos é um gráfico de pizza e ele te mostra os eventos predominantes, né, de um período analisado. Então, imagina que você bate o olho aqui, 80% a ligação não completa. Então, talvez você tenha problema na telefonia, talvez a base de telefones dos seus devedores esteja ruim. Então, também dá para investigar, né, e tomar alguma atitude com relação a isso. Relatório de acordos, esse é muito importante para você ver aqueles devedores, né, que fecharam acordos, acordos quitados, acordos cancelados. Então, ele te dá uma visão bem interessante disso. Tem também o relatório de quebras, que é para você analisar os devedores que fecharam o acordo e não pagaram a parcela até o vencimento, ou seja, entraram na famosa recobrança. Então é muito importante analisar esse relatório, né, não só para você ver a quantidade de devedores nessa situação, mas também quem são e providenciar alguma estratégia para isso. E existem várias estratégias, tá? Você pode usar notificações automáticas para parcelas já vencidas nos últimos X dias. Você pode criar uma fila, tá, de cobrança para trabalhar apenas com devedores com parcelas de acordo em atraso nos últimos X dias. Você pode, inclusive, liberar no grupo de consultores para que os consultores tenham acesso ao relatório de quebras deles e, né, digamos, proativamente façam aquele contato, tá? Então tem uma série de recursos aqui envolvidos, né, para quebras. Tá? Outra coisa que eu queria falar é sobre os dashboards, tá? Então, no nível do credor existe dashboard também. Então, às vezes você quer fazer uma análise de uma carteira em um período. Então, vem aqui nos credores, dashboard, seleciona o seu credor, o período e gera a versão de impressão disso. Então, você consegue rapidamente gerar esse dashboard com vários indicadores, com alguns gráficos para você analisar e discutir isso aqui dentro de uma reunião, por exemplo, né, com outros gestores. Também, no nível do devedor, existe um dashboard. Então, quando você acessa aqui o cadastro de um devedor, você pode vir aqui em negociação, dashboard, e você tem dados aqui, né, socioeconômicos, dados de acordos, dívidas, negociações, né, que são os follow-ups. Então, com isso, talvez você tenha mais condição de tomar ali uma decisão baseada em informação, baseada em dados. Seja, né, de encaminhar esse cara para o jurídico, ou eventualmente encaminhar ele por uma cobrança terceirizada e assim por diante. Falando em cobrança terceirizada, né, no início do vídeo, eu citei que um determinado devedor meu estava vinculado a uma cobrança terceirizada. Então, essa gestão fica aqui em cadastros devedores, cobrança terceirizada.
É aqui onde você vai cadastrar essas empresas que você trabalha em parceria e você vai utilizar, por exemplo, o recurso de enviar devedores para selecionar a lista de devedores e o percentual que vai ser encaminhado para cada uma delas, bem como no relatório, você consegue acompanhar, né, a custódia de cada uma, a quantidade de devedores, dívidas, valores que cada uma tem, e também gerar a exportação disso para atualizar o sistema dessas empresas de cobrança, com as baixas feitas no período, né, para eles saberem quem que eles não devem cobrar, bem como para você gerar, né, essa lista de ficha de devedores, lista de títulos, para eles importarem no sistema deles e começarem os acionamentos. E tem uma série de outras funcionalidades aqui para controle, né, de devolução e de alimentação do sistema desses devedores, tá? Uma coisa também que eu esqueci de falar lá do módulo de consultor, né, que vale muito a pena, é sobre o formato de rodar essa fila, né? Então, quando você está ali fazendo a cobrança, de repente você terminou de atender esse devedor. Quero passar para o próximo, eu esqueci de falar que tem esse botão próxima cobrança. Então, clica na próxima cobrança, ele roda a fila de novo, ou seja, posiciona no próximo devedor que ainda não foi cobrado por ninguém daquele grupo. Outro ponto, né, que é muito utilizado no cadastro de consultores é o reagendamento. Então, às vezes, você está numa ligação com um determinado devedor, e o devedor fala, poxa, preciso muito quitar essa dívida, né? Eu quero voltar a fazer negócio com vocês, preciso de crédito com a empresa, mas agora eu não posso falar, porque eu estou no meio de uma reunião. Tem como você me ligar hoje, 5h15 da tarde? Então, quando isso acontece, botão adicionar follow-up, faz o registro aqui do evento, né, de reagendamento, cliente ocupado, digita que ele tem interesse, mas pediu para ligar mais tarde, e o mais importante, reagendar sim, para mim mesmo, para hoje, 17 horas, e salva. Com isso, a hora que você estiver rodando a sua fila e for 17 horas ou 17h15, o sistema automaticamente vai posicionar você na ficha desse cliente testes para você cumprir o reagendamento. Além disso, ele vai gerar um destaque vermelho aqui na lista de reagendamentos pendentes, para você lembrar que tem reagendamento, e também consultar quem são e posicionar na ficha manualmente de cada um deles, se for o caso. E também o próprio gestor tem acesso a esses reagendamentos pendentes, tá? Para acompanhar isso, tirar relatório, fazer análise, etc. Então, lembrem-se dessa possibilidade. E por fim, eu queria falar um pouquinho aqui do suporte, tá? Então, no menu suporte, nós temos o menu assistente virtual, que é a nossa base de dados de inteligência artificial, né? A nossa base de conhecimento, para você fazer uma pergunta e aprender, né, às vezes sobre algum módulo, tirar uma dúvida de implantação, então isso aqui ajuda bastante. Os chamados servem para você formalizar um chamado de suporte técnico com a nossa equipe. Então, né, ficou com dúvida, pode registrar aqui, ou às vezes você notou uma situação que podia ser melhor no sistema, então dá uma sugestão de melhoria também. Falando nisso, né, mais de 90% das nossas melhorias, das nossas versões, são sugestões de clientes. Então a gente sempre anota tudo que vocês pedem e quando a gente implementa, damos também feedback, né, avisamos, olha, lembra aquilo que você sugeriu lá atrás, já está disponível no sistema. Então a gente tem bastante zelo, né, bastante capricho com relação a isso. E, né, não é o único meio de comunicação conosco, tá? É importante também ressaltar que a gente tem o WhatsApp, que é o mais comum, mais usado, temos telefone, e-mail, então fica à vontade para entrar em contato com a gente. Inclusive, a gente agenda reuniões, treinamentos, acesso remoto, então tudo isso a gente faz sem custo adicional. Inclusive, nos 30 dias grátis, a gente dá esse suporte grátis também. O importante é não ficar com dúvida. E o menu de documentação leva vocês para a nossa documentação oficial, que é uma documentação texto, né, com várias imagens, prints, dicas. Então imagina que você está usando o sistema e viu que tem a possibilidade de controle de ajuizamentos. Então vem aqui na documentação e lê um pouquinho sobre ajuizamentos, vê onde ativa, como faz o cadastro, como tira os relatórios e assim por diante, tá? É uma documentação que a gente também mantém sempre atualizada e sempre que surge uma versão nova,
sempre ela é documentada também. E por último, as videoaulas. Então nós temos nosso canal no YouTube com vários documentos, documentações, né, treinamentos, demonstrações, módulos. Então é também um acervo de conhecimento bastante amplo, tá? Inclusive para treinamento de outras pessoas, né, de sócios, etc. Então fiquem à vontade também para usar esse recurso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o recuperador, tenham visto, né, como que ele pode ajudar vocês no dia a dia. E, em caso de dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Lá no site recuperador.com.br tem o telefone, né, tem o WhatsApp da nossa equipe e convido vocês também, né, se não fizeram, façam o cadastro na promoção de 30 dias grátis para usar o sistema, né, e colocar na prática, né, essa demonstração. Acho que quando você literalmente faz os cadastros, você consegue ter novas ideias, surgem dúvidas e aí você pode ir interagindo conosco, marcar uma reunião e aprofundar mais nesses detalhes. Então, muito obrigado e até um próximo. Tchau, tchau.